criançada! Nossa, eu tô rouquinha. Gente, eu sei que promessa é dívida e eu prometi isso há mais de 6 meses. Vou tentar voltar a gravar aquela série sobre depressão e transtornos de ansiedade aqui pro blog. Eu confesso que eu tava evitando gravar ou falar sobre esses assuntos, porque muitas vezes eu não me sinto tão à vontade conversando sobre isso. Como eu não sou psiquiatra, psicóloga, enfim, eu tinha medo de falar algo que está relacionado a um senso comum, influenciar algumas pessoas, e não é isso que eu quero. Então eu quero que vocês entendam que nessa série de vídeos eu vou relatar a respeito da minha experiência com a depressão e transtorno de ansiedade. Que eu vou trazer aqui foram as coisas que funcionaram pra mim, pode ser que dê certo pra vocês, mas como eu gosto sempre de dizer, a melhor coisa a fazer é procurar um especialista, uma pessoa especializada no assunto, certo? Então vamos lá. E sinceramente eu nunca gostei de ir em hospital ou de procurar ajuda médica. Eu só procurava em estados críticos mesmo. E aí, como eu falei, começaram a aparecer aqueles sintomas, eu falei, pô, preciso de ajuda. Como eu sou concursada pública, eu pensei logo no Hospital do Servidor. Então, certa vez eu estava passando mal e aí eu passei no Hospital do Servidor, na parte de pronto-socorro, e pedi um encaminhamento pro psiquiatra. O clínico geral me deu, e aí eu tentava ligar, assim, faltava 5 minutos para 7 da manhã, tentava todos os dias ligar para conseguir um atendimento com o psiquiatra. No entanto, não conseguia, e se eu não me engano, para conseguir pro psiquiatra você tem que ter encaminhamento pro psicólogo. Agora eu não tenho certeza, né? Era assim que funcionava no Hospital do Servidor na época que eu procurei. Bom, aí eu fiquei sabendo que eles montavam um grupo, meio que um grupo de apoio, né, pra quem tinha algum problema psicológico e tudo mais. Esse grupo era acompanhado por uma psicóloga, uma ou mais psicólogas, e nesse grupo você sentava junto com outras pessoas, contava a respeito dos seus problemas. Caso elas observassem que tinha alguma necessidade, alguma coisa crítica mesmo, elas encaminhavam para sessões particulares com as próprias psicólogas, mas isso se surgisse vaga. E aí um belo dia eu resolvi participar de um desses grupos. Para mim, que eu já lidava com a questão da insegurança, me expor para outras pessoas foi algo muito difícil. Foi mais difícil ainda quando eu percebi que o meu problema não era tão crítico, tão grave como o das outras pessoas. No final, assim, eu não consegui vaga para ser atendida na psicóloga particular, porque meu caso não era tão crítico. Fui pra casa me sentindo um lixo, porque eu não entendia como é que eu, que tenho uma vida que aparentemente possa ser tão perfeita, esteja me sentindo tão mal, esteja me sentindo um lixo, esteja me sentindo triste, e existem tantas outras pessoas que tem problemas muito mais graves e essas sim precisam de ajuda. Então eu não entendia isso. E aí eu fiquei meio arrependida, inclusive, de ter participado. Eu não digo que o encaminhamento das psicólogas foi ruim, não, nada disso, né? Elas explicavam qual que era o papel desse grupo, mas eu saí de lá me sentindo um lixo, e aí eu não quis ir mais também. E toda vez que eu tinha alguma crise de pânico, que minhas crises eram muito frequentes, então eu tinha que passar no pronto-socorro pra ver se o médico me atendia e tratava dos sintomas ali naquele momento. E eu lembro que eu tive 2 crises de pânico muito ferradas mesmo. Uma delas foi num sábado, eu fui com o meu marido, a gente ficou esperando lá no Hospital do Servidor, na parte de pronto-socorro, aproximadamente umas 5 horas. Então imagina, você ali na fila com uma crise de pânico, esperando, não sabe quando vai ser atendido, mistura a questão da ansiedade também. E aí eu ficava me sentindo culpada também, porque, poxa, eu estava tomando a vaga de alguém que poderia precisar muito mais. E assim, depois de 5 horas para ser atendida, eu não aguentei sair, né? Eu falei, não vou ficar aqui por conta de uma crise de pânico. E aí teve uma outra vez também, que era num dia de semana, que eu estava na escola, comecei a ter crise de pânico, e ao invés de abonar ou justificar a minha falta, eu fui no Hospital do Servidor de novo. Eu fiquei esperando aproximadamente umas 2 horas, quando eu desisti. Fui conversar na ouvidoria, ver se tinha alguma outra forma, né, de eu conseguir esse tipo de atendimento, ao invés de ficar esperando no pronto-socorro, e eles me recomendaram um hospital psiquiátrico da Vila Mariana. Então eu fui nesse hospital, fui atendida muito rápido, gostei muito do atendimento, a médica que me atendeu foi super atenciosa, né? Eu acho que demorou mais ou menos uns 40 minutos de consulta, então ela ia me fazendo perguntas, como funcionava o meu dia a dia, se eu tomava algum medicamento, alguma coisa assim. Aí quando eu saí de lá, ela me passou um medicamento chamado sertralina, mas eu voltei a trabalhar. Então eu tinha que tomar o remédio e trabalhar normalmente. Então o que aconteceu? Eu fiquei uma semana tomando sertralina derrubada, porque eu fiquei com muita tontura,
muito enjoo, eu ficava muito desligada. Imagina, uma professora, você precisa dar atenção para os seus alunos, alunos ainda de educação infantil, e tem que lidar com barulho e muitas outras coisas. E eu tentando me adaptar ao remédio, pensando em bilhões de outros problemas. Enfim, não consegui tomar sertralina, acabei parando com o medicamento, porque eu não tava me adaptando e eu fiquei muito mal mesmo. E a minha sorte é que eu consegui entrar no convênio do meu marido, porque a gente tem uma união estável. E aí eu entrei no convênio dele, agendei a minha primeira consulta com o psiquiatra, e aí sim, ele me ouviu, foi super atencioso também, chegou assim à conclusão de que eu tinha uma depressão leve, um transtorno de ansiedade, e eu precisava de fato começar com medicamento, só que a sertralina não era o indicado para mim. E aí eu comecei a tomar um remédio chamado Êxodo. E aí eu comecei a tomar, nisso ele também me deu uma licença, 2 meses a princípio, ou 3 meses, se eu não me engano. Enquanto eu tomava o medicamento, também tomava um Zolpidem para dormir. Nos momentos que eu ia dormir, eu percebia que eu estava muito ativa, eu não conseguia, minha vontade era descer na academia e ficar correndo na esteira, isso de madrugada. E eu precisava regular o meu sono. Junto com isso, ele disse que eu precisava procurar psicoterapia, e assim que eu saí de lá já procurei, comecei a psicoterapia também. E se não fosse por conta da psicoterapia mesmo, eu acho que só com o medicamento não adiantaria muito, porque o medicamento ia tratar dos sintomas naquele momento. Mas e aí, quando eu parasse? Como é que eu ia funcionar em relação à resolução de problemas, a lidar com os problemas do dia a dia? Isso a psicoterapia me ajudou muito também. Minha licença acabou se estendendo para 9 meses, porque sempre quando se aproximava o momento de eu voltar, eu tinha as crises de novo. O que me ajudou mesmo, eu não sei se é essa palavra, mas foi manter uma constância nos atendimentos. Então eu começava de 15 em 15 dias, mês em mês no psiquiatra, 15 em 15 em estados mais críticos, mandava e-mail quando precisava. E a psicoterapia toda semana, porque era o que eu conseguia bancar no momento. Passaram esses 9 meses, isso tudo foi em 2016. Em 2017 foi mais ou menos o meu ano de teste, para ver se eu conseguia encarar a sala de aula de fato, o ambiente escolar, mesmo tomando remédio. E ele ia tirando aos poucos. Aí, no ano de 2017, eu fui visitar meu avô na Bahia, esqueci o medicamento aqui. Eu lembro que eu fiquei 4 dias sem tomar o medicamento. Quando eu voltei, tava 100%. Falei, nossa, tô muito bem. Até mandei e-mail pro médico pra ver se ele podia tirar meu medicamento. Meio que insistir, porque eu nunca quis tomar remédio. Eu nunca quis meio que depender de remédio. E aí ele concordou, tirou o medicamento. Quando completou mais ou menos uns 10 dias que eu não tomava o medicamento, eu comecei a ter abstinência. Então eu comecei a ficar com tontura, minha memória começou a falhar, eu não conseguia raciocinar direito, eu ficava meio avoada, oscilação de humor eu não tive, porque eu tinha bastante, quando eu comentei no outro vídeo. Psicologicamente eu já tava 100%, meu problema foi a questão da abstinência física mesmo, E aí, infelizmente, ele teve que me passar novamente o remédio para eu tomar, mas ele diminuiu a dose. E aí eu continuei tomando, até que nesse ano ele foi reduzindo aos pouquinhos e eu agora estou sem tomar nada. Agora, em 2018, eu começo o ano 100%, psicologicamente bem, não estou tomando mais remédio, continuo com a psicoterapia porque hoje eu vejo a importância. Por mais que você não tenha nenhuma doença psiquiátrica, enfim, é legal você ter o acompanhamento de alguém, porque assim você começa a lidar um pouco melhor com os problemas, com o seu dia a dia, enfim. E hoje eu reconheço, assim, que tudo que eu precisava era me abrir um pouco mais para essa questão da ajuda, de uma pessoa de fora me ajudar nesses problemas. E eu meio que deixei o orgulho de lado quanto a isso. No fundo, não é tudo que a gente consegue resolver sozinho. Continuo passando no psiquiatra, inclusive esse mês eu tenho que voltar. E estou esperando aí ter alta, gente, porque eu particularmente sinto que eu estou muito bem depois desses 2 anos de tratamento, mas vamos ver. Bom, é isso, galera. Eu espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo. Normalmente esses daily vlogs que eu faço, quando eu sento na frente da câmera sem pensar muito antes de falar, ficam confusos, eu sei. Gostaria de ter mostrado aqui como se deu meu tratamento. Vamos tentar continuar essa série, por mais que seja um pouco difícil pra mim conversar a respeito disso. Quero trazer algumas dicas de leitura,
de práticas também, como eu já prometi pra vocês. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha aqui pra gente, porque ajuda muito, eu ficaria muito feliz de verdade. Se inscreva no canal para continuar recebendo as atualizações, se tem um pelo de coelho aqui. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta a respeito da depressão, de transtorno de ansiedade ou do tratamento, deixa aqui. Se eu ver que é algo muito específico, eu tento procurar a ajuda de algum especialista para responder para vocês. Vamos ver como vai ser. É isso, galera, e até o próximo vídeo.